A impotência sexual é mais comum que possamos imaginar, e chega a atingir cerca de 43% dos brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 11 milhões de brasileiros apresentam dificuldades de ereção. A impotência sexual ainda carrega muito tabu, mas é mais comum do que parece. Por mais que seja motivo de constrangimento nos homens, é preciso falar sobre esse tema e vencer a timidez ou o medo. A impotência sexual pode atrapalhar a vida social e a saúde mental dos homens, além de estar ligada ao desenvolvimento de outras doenças. Portanto, a procura de ajuda médica não deve ser excluída. Felizmente, este é um problema tratável, restaurando o bem-estar físico e emocional e aumentando a qualidade de vida sexual das pessoas com essa condição. O que causa a impotência sexual? Antes de tudo, o que é impotência sexual? A impotência sexual, também conhecida como disfunção erétil, é caracterizada pela incapacidade de ter ou manter uma ereção por tempo suficiente para ter um desempenho sexual satisfatório. Vale a pena notar que isso não é o mesmo que ejaculação precoce. Nesta segunda condição, o homem consegue manter uma ereção, apenas ejacula, e atinge o orgasmo muito rapidamente. Também é importante ressaltar que a deficiência deve ocorrer em mais de uma situação. Se o paciente está muito estressado, bêbado ou tenso, é comum que ele tenha dificuldade em manter uma ereção. O problema ocorre quando, mesmo em situações descontraídas e sem qualquer influência externa, a dificuldade persiste. Embora não seja uma doença maligna, a impotência sexual pode afetar consideravelmente outros aspectos do indivíduo, como sua saúde psicológica, emocional e afetivo. Cuidado! Além disso, a disfunção erétil pode aparecer como sintoma de alguma doença cardíaca. Por isso, é necessário procurar ajuda de um urologista quando esses sintomas aparecerem, pois além de tratar a dificuldade de fazer sexo, serão observadas comorbidades associadas a esse problema. Mas o que leva o indivíduo à impotência sexual? O que a causa? Não podemos dizer exatamente o que causa a impotência sexual, pois depende de cada caso. Mas, em geral, os principais fatores que influenciam essa condição são: idade, histórico de diabetes, doenças cardiovasculares e doenças neurológicas, falta de exercícios físicos, tabagismo, hipercolesterolemia, síndrome metabólica, aterosclerose, trauma pélvico, hipertensão arterial, obesidade, depressão e uso de medicamentos antihipertensivos e antidepressivos. Portanto, se você possui algum desses fatores de risco, fique atento ao aparecimento ou agravamento do problema. É importante saber que os riscos de disfunção erétil podem ser reduzidos ajustando ou tratando esses fatores, especialmente em combinação com atividade física e perda de peso. A andropausa. Outro aspecto relacionado à impotência sexual masculina é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, DMR, conhecida como andropausa. Isso acontece porque a produção de testosterona pelos testículos tende a diminuir progressivamente à medida que o homem envelhece. Com isso, o desejo sexual e a ereção são afetados. Apesar de acontecer naturalmente no corpo, é fundamental procurar ajuda médica para verificar outras causas relacionadas e buscar formas de prevenir a impotência sexual. Como identificar-se impotente? Para identificar um homem impotente, o paciente deve primeiro relatar seu histórico completo de dificuldades durante o desempenho sexual. Além disso, é fundamental esclarecer ao urologista se o problema é de início súbito ou gradual, bem como se é permanente ou intermitente. Após analisar a história do paciente, será realizado um exame físico, que busca identificar as possíveis causas da disfunção erétil, bem como outras doenças relacionadas ao problema. O exame físico inclui toque retal, pressão sanguínea, distribuição de pelos e gordura no corpo, ginecomastia, exame que avalia o tecido mamário masculino, e exame genital. Por outro lado, quando a impotência sexual é seguida de suspeita de outros problemas de saúde, o ideal é que o paciente faça outros exames como glicemia, testosterona total e perfil lipídico.
Outros exames mais específicos são recomendados quando um paciente tem uma faixa de risco moderado a alto de desenvolver doenças cardíacas relacionadas. Cuidado com as doenças cardíacas. Como mencionado anteriormente, a impotência pode ser um sintoma de problemas cardíacos. Portanto, é importante que o médico avalie o paciente e o inclua em um desses perfis: baixo risco, médio risco e alto risco. Pacientes do grupo de baixo risco são aqueles assintomáticos que apresentam menos de 3 fatores de risco relacionados a doença arterial coronariana, angina leve ou estável, infarto do miocárdio pregresso não complicado, disfunção do ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca congestiva, pós-revascularização coronariana bem-sucedida, hipertensão controlada e doença valvar leve. Se houver mais de 3, o risco se torna intermediário ou alto. Nesses casos, é importante o acompanhamento com um urologista e um cardiologista, que avaliarão a saúde do coração, fazendo uma investigação mais aprofundada de outros problemas relacionados. Como posso evitar a impotência sexual? Se você ou seu parceiro estão tendo problemas para obter ou manter uma ereção, é importante entender como prevenir a impotência. Na medida do possível, nenhuma orientação pode ser dada sem conhecer a causa da disfunção erétil e passar pelos exames que mencionei anteriormente. O tratamento geralmente é dado com base no grau da condição e pode envolver tratamento psicológico. Muitas vezes, a dificuldade de manter a ereção tem uma causa psicológica, por isso, a terapia pode auxiliar. Reposição hormonal, para pacientes com disfunções hormonais, como a andropausa. Tratamento medicamentoso, uso de medicamentos que auxiliam a manter a ereção. Injeção peniana, aplicação de medicamentos no pênis antes da relação sexual e prótese peniana, indicado para impotência sexual, onde os outros tratamentos não funcionaram. Consiste na inserção de um dispositivo no pênis que o deixa ereto de forma permanente ou ao ser acionado. Mantenha a sua paz e tranquilidade. Atendemos muitos pacientes que ficam constrangidos com a impotência sexual e não sabem como falar com o seu médico urologista. Essa insegurança não é necessária. A dificuldade em obter ou manter uma ereção tem causas físicas ou emocionais e devem ser investigadas da seguinte forma: um problema de saúde. Marque uma consulta com um médico que faça você se sentir confortável. Compartilhe sua história e esteja aberto para iniciar o tratamento e melhorar sua qualidade de vida de maneira geral. Lembre-se que um urologista está acostumado a tratar esse tipo de condição e não julgará sua disfunção erétil, mas ajudará você a superá-la da maneira mais saudável possível. Agradecemos o seu interesse e até o nosso próximo artigo. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e no YouTube.